Olá pessoal, novamente estamos aqui. A minha influência, né, e deseja que sejamos vencendo em Cristo Jesus. Deixa eu apontar só um outro ponto aqui. Eu vou narrar um episódio, né, não é bem um episódio, né, mas vamos dizer a conclusão do resumo da conclusão do episódio. Mas enfim, não perdendo a seriedade do vídeo, né, e também do foco do vídeo, né, houve um tempo em que o povo de Israel ele estava sendo, né, tratado como juízes, né, sendo tratado, né, perante os juízes. Esses juízes eles vieram mais para fazer o papel de libertador. E Deus, né, que levantou essas pessoas, mesmo em meio a um contexto onde não se tinha uma voz profética, nenhuma referência profética, né, Deus ele levantou libertadores ali, né, apesar de juízes, né, juiz não ter essa palavra de julgamento, né, juiz ali a palavra é mais como chofetim, né, é mais como resolver o problema, né? Não é o ambiente tribunal que nós estamos acostumados a ver hoje. Com o tempo, esse contexto, né, ele foi se perdendo, né, de resolver os problemas das situações familiares ou conjugais ou até de território, de plantações, problemas de heranças, enfim. Aí depois, com o tempo, ele foi tendo esse ambiente de tribunal mesmo, de julgamento. Mas enfim, não se tinha uma referência profética, né, o tempo dos juízes. Nesse tempo, né, um resumo mesmo, como eu mencionei, um resumo grotesco mesmo, a Arca da Aliança, ela é colocada, né, junto com o povo perante os filisteus, né, e os filisteus eles levam a Arca da Aliança. E chegou um pessoal perante o sacerdote da época, né, que estava acontecendo isso, que era o sacerdote Eli. Chega a notícia a ele que a arca foi levada e que os filhos também foram mortos, né? Tudo bem, eu não sei qual dos dois assuntos contagiou mais, né? Ele sendo sacerdote, perceber que a arca foi levada, né? A arca conseguiram tirar a arca do lugar dela, levar para o campo de batalha e ainda roubarem, não é que roubaram, levaram a arca, né? Um roubo, né? Mas o contexto é mais como levaram a arca. E eu não sei o que impactou mais. Foi a morte dos filhos dele, né, que não, o Hofni e Finéias, né, que não estava tendo um bom testemunho ali. Tanto é que esses filhos eles zombavam muito do próprio, né, das próprias atitudes de sacrifícios, de ofertas. Até se misturava com outros tipos de alianças, né, se envolvia com várias mulheres, ainda mulheres casadas, enfim, eram filhos que não foram bem sucedidos profeticamente perante o sacerdote Eli, né? Mesmo Eli sendo sacerdote, esses dois filhos não deram um bom testemunho. E Eli já estava conversando, já tinha tido, né, uma conversa com Samuel a respeito dessa calamidade que aconteceria com a família, e Eli ficou um pouquinho impactado com isso. E agora, o resultado dessa conversa que ele teve com Samuel, até que Deus chamou lá Samuel, né? E Eli acabou falando, Samuel, quando você ouvir essa voz, fala que você está aqui, né? E Eli procurou saber o que Deus falou para Samuel ali, né? E Samuel retratou isso, essa calamidade que poderia acontecer. E Eli, impactado com isso, e agora chega essa notícia, né? Que levaram a arca. Né? Não sei se ele ficou contagiado com a morte dos filhos, como eu mencionei, né? Estou batendo bastante nessa tecla, ou porque tiraram a arca sem falar com ele, né? Ou falaram meio de imediato sem que ele percebesse, ou de fato porque levaram a arca sem falar com ele também. Né? O inimigo levou a arca. A arca foi colocada perante o Dagon dentro do próprio templo filisteu. Dagon amanheceu caído, né, e levantaram o templo, o ídolo, né, Dagon, e no outro dia esse ídolo que estava de frente com a Arca da Aliança, ele caiu, né, esse ídolo caiu, né, representação de idolatria, né, ele cai e dessa vez a cabeça e mãos decepadas. E junto com esse episódio acontece ali
rumores de pessoas com doenças, né, com pestes, né, envolvendo ratos. E aí depois disso eles resolvem devolver a Arca da Aliança lá para o povo de Israel, né? O ponto aqui, né, é muito preocupante quando o sacerdote ele não ouve a voz de Deus. É muito preocupante quando o sacerdote ele não se sente direcionado por Deus e nem se sente responsável pela educação dos que estão submissos a ele. Tanto ministerial como pessoal também, vamos dizer assim, me desculpe se eu estiver sendo até um pouquinho forte no contexto, né? Mas ao sacerdote da casa, eu falo o pai de família, o líder da casa, né? Os pais ali de família, não serem responsáveis pela instrução dos filhos, né? E ainda não ficar sabendo o que está acontecendo ao redor, que era o que aconteceu com Eli, né? O que Deus está colocando na mão não está sendo valorizado o suficiente a ponto de não prestar atenção. Não estou nem aí, vamos deixando a vida me levar. Deus me abençoou, deixou responsável por isso. Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho um ministério para cuidar, mas vamos levando de qualquer jeito. E olha o que aconteceu. A morte do sacerdote Eli. Não é um desejo de morte, mas muitos planos, muitos sonhos estão morrendo por causa da falta de responsabilidade de assumir aquilo que Deus colocou na nossa mão, né? E você vê a Arca da Aliança sair do povo de Israel, isso daí era inaceitável. Isso no ponto de vista de quem estava de fora, era praticamente impossível, porque era muito bem guardado a arca, né? Tudo bem que através do tempo dos juízes foi gerando ali um tipo de bagunça espiritual, se é que eu posso dizer isso, mas uma bagunça no meio do povo, né? Então não cuidavam direito da arca, faltou responsabilidade, a ter zelo com o que Deus colocou na mão deles ali. E olha no que deu. Esses causos aconteceu depois que a Arca da Aliança voltou, né, nas mãos do povo ali. O povo percebeu que o profeta Samuel era o homem de Deus, era a pessoa correta para seguir, porque Deus estava falando através de Samuel como seria a instrução a partir dali. Precisou acontecer tudo isso para as pessoas darem razão, ser responsável para uma voz profética. O ponto de conclusão aqui. Vamos valorizar a voz profética. Nós precisamos estar sendo direcionados por uma voz profética. Ela pode vir sim de um pastor, pode vir sim de um líder, mas nós temos que ser responsáveis ao assumir os compromissos, ao assumir ao qual Deus colocou na nossa mão. Muitas vezes Deus coloca na nossa mão, permita-me, essa colocação é mais uma colocação pessoal, coloca na nossa mão uma casa para cuidar, um carro, né? Coloca até coisas que parecem que não tem muitos valores materiais, exemplo, dá algum tipo de móvel, algum tipo de acessório para nossa casa e nós não cuidamos direito. A comida vem na nossa casa, nem sequer damos um graças a Deus pela comida. Estamos ali comendo ali do bom, do melhor ou do menos, nem sequer damos graças a Deus, não valorizamos. Falando ministerialmente, muitas vezes somos colocados de liderança de um ministério infantil, de jovens ou de homens, de casais, enfim, e não somos responsáveis por isso e levamos de qualquer jeito. Olha no que deu com a arca com as pessoas que não reverenciaram direito à Arca da Aliança, que era a representação exata do poder de Deus, pelo menos até aqui, nesse episódio ao qual eu estou relatando para vocês, para nós, para o nosso conjunto de ajuda. Vamos tomar cuidado, vamos zelar mais o que temos em casa. Aos pais de família, vamos zelar pela educação dos filhos,
pelo cuidado dos animais, por que não dizer, pelo cuidado dos móveis, pelo cuidado da cozinha, da sala, do carro, aos que dirigem empresas, aos que têm emprego, vamos zelar, porque Deus nos deu, vamos ser responsáveis em cuidar disso. Eu não estou mencionando de ficar parado no tempo, ficar acomodado, nós sempre queremos sim, de ter o melhor, mas isso não quer dizer que possamos estar acomodados, submissos aos deleites dos erros da vida. Se havendo esses erros, ora, vamos para a luta, vamos lutar, vamos trabalhar. E isso tudo entregando toda essa responsabilidade em tom de gratidão a Deus. Pessoal meu, ora, Deus, obrigado pelo trabalho que eu tenho, obrigado pelo serviço que eu tenho. E eu quero ser grato ao Senhor por eu estar trabalhando. Então eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Então fica aqui esses pontos, né? Que possamos sempre reconhecer a voz profética. Depois desse episódio da Arca da Aliança em frente a Dagon, o povo reconheceu Samuel como o profeta. Então, não espere acontecer tragédias para reconhecer a voz profética. E se acontecer uma tragédia, ora, dê razão à sua voz profética. Último ponto. A voz profética na comunidade, na igreja, através do pastor, tem que ser Cristo. Não tem outro. Não tem um adágio, uma didática, tem que ser Cristo. A base das nossas decisões e responsabilidade tem que ser através das palavras de Cristo. Senão, virou simplesmente um adágio popular ou um adágio de religiosidade. Ficamos aqui com esse aprendizado e eu quero continuar influenciando vocês, a vencer. Até mais. Tchau.